Olá pessoal, tudo bem? Giro Silvio Rodrigo. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o uso de treliças em muros de divisa. Muitas pessoas têm essa dúvida porque ou conhecem algum muro de divisa que usaram essa treliça, ou até mesmo outros tipos de elemento estrutural e deu problema, ou porque tem a dúvida se isso é permitido, se isso é legal, se é seguro, se está dentro da norma ou não, ou simplesmente se funciona. Fazer a abordagem em duas etapas para vocês. Vou fazer a abordagem falando estruturalmente, ou seja, se a estrutura pode ficar de pé e segura e com estabilidade, e a outra se a norma permite ou não o uso dela. E também vou falar os riscos e também algumas precauções de vocês utilizarem uma treliça como muro de divisa, ok? Ou seja, como pilar, como armadura dos seus pilares do muro de divisa, tá? Tem alguns vídeos e algumas imagens que vocês buscam e podem detalhar muito facilmente de muros de divisa que caíram simplesmente até mesmo com a força do vento, né? Que em teoria deveria não ser tão alta para um muro de divisa e sei que cai. Vou primeiro falar os problemas de usar a treliçada e quando realmente é um problema estrutural e quando é simplesmente um erro de norma. Então, eu já adianto para vocês que, por norma, vocês ou nós não podemos usar armaduras treliçadas para muros de divisa. Isso falando em norma permitida, tá? A norma, então, coloca um mínimo de barras de 10 milímetros, 4 barras de 10 milímetros para qualquer tipo de muro estrutural. E como é um muro de divisa, é uma estrutura, você deve seguir esse critério também. Isso não quer dizer que se você coloca um pilar com 4 barras de 8, o muro não vai ficar estável, tá? Então a gente aborda de duas maneiras. A norma permite? Não. Isso quer dizer que o muro vai cair se você não utiliza? Não, ok? Então, falando da norma, já tiramos a norma de lado, então a norma não permite, ok? Mas a gente vai falar sobre a estabilidade da estrutura, sim que a estrutura pode ficar estável, seja com uma laje, com uma armadura treliçada, seja com uma armadura menor que 10 milímetros, por exemplo, 4 barras de 8, tá? Tá, Rodrigo, mas você falou que pode sim estar estável uma armadura de laje treliçada para muros, porque temos muitos problemas de queda, de muros que caem e tudo mais. Os principais motivos que estão conectados a quedas de muros de divisa com treliça são ou por falha da fundação, ou seja, a conexão entre o muro e essa fundação, porque sim, o muro necessita de uma fundação, ou também porque a treliça não foi capaz de resistir aos esforços laterais, esses esforços de momento que vão bater na lateral do muro. Então, se a gente faz aqui um muro, vou desenhar para vocês rápido. Então, nós temos aqui o muro, tá? Vou representar a alvenaria. Claro que aqui dentro vai ter os pilares e tal. E nós precisamos também de uma fundação. Normalmente, a fundação vai ser com uma viga baldrame aqui e depois embaixo uma estaca, tá? Normalmente. E aqui nós temos mais ou menos. E agora, visto de lado, vai ser mais ou menos assim. Então, vai ser aqui, né? E aqui as colunas da X metros, exemplo, tá? Nós temos aqui, e a mesma coisa, uma viga baldrame e as estacas, tá? Então, os principais problemas que vão acontecer vão ser relacionados ou a uma carga vertical que vai atuar aqui, tá? Seja de algum tipo de impacto, seja por vento, por exemplo, que vai ser distribuída em toda essa área. E pode falar em duas partes. Ou na falha conexão pilar-fundação, né, que vai ter a tendência a fazer um momento nessa fundação, e essa conexão tem que ser muito bem feita. E a fundação tem que ser capaz de resistir a essa força lateral de tombamento, e também do próprio pilar. Às vezes a fundação sim está bem feita, mas essa coluna com a laje treliça, com a treliça não vai ser suficiente para resistir esse esforço que vai ocorrer nesse sentido, tá? Ah, Rodrigo, mas porque tem muitas estruturas com treliças que estão muito bem. Eu mesmo já vi vários muros de divisa de anos e anos e estão muito bem. Quais são os casos críticos que podem vir a ocorrer problemas quando se usa laje treliça, né? Eu falo laje treliçada porque é uma armadura de laje, isso. Quando se usa treliça nas fundações. Quando é feita uma fundação muito fraca, seja só com uma viga baldrame, que eu já vi muros feitos só com uma viga baldrame, isso é totalmente recomendado, porque só essa viga não vai ter capacidade de suportar esse esforço lateral que vai existir. Então é altamente recomendado fazer estacas, tá? Estacas aí que vão variar entre 2 a 3 metros, como mínimo, tudo bem? Então, sempre utilizar estacas em muros. Isso é muito importante, ok? Uma estaca de 20, 25 centímetros de diâmetro, por exemplo, a cada outra.
uma distância entre pilares muito grande. Claro, quanto mais distância entre pilares, mais carga em um mesmo pilar, mais carga no mesmo pilar, mais esforço aí que essa treliça vai receber. Então, sempre tentar manter aí seus pilares distanciados a 2 a 3 metros, tá? Mais ou menos, essa é uma faixa. E o outro ponto que sim é causa de muitas ruínas de muros de divisa que usam treliça é muros de divisa que têm panos muito extensos e que estão em aberto, ou seja, que estão em uma região aberta, não tem construções dos dois lados. Porque geralmente quando você tem um muro e tem uma construção pegada nele, ou um outro muro conectado ao outro lado, que não tem uma carga de vento muito atuante, não tem como pegar muito vento, aí o risco de cair é muito menor. Agora, se você tem um muro de divisa, você tem um corredor gigante, tem um espaço aberto, tem um terreno, um jardim, alguma coisa, que tem como o vento formar uma corrente e atingir esse muro, aí sim que o perigo é muito grande de você usar treliça, ok? Então, esses são os três principais motivos que fazem com que seja perigoso usar treliça. Uma, fundação muito fraca, sem utilizar estaca, por exemplo. Outra, espaçamento entre colunas muito grande. Outra, panos de muro muito extensos, tá? Muito extenso, que seja, vai acumular força de vento, principalmente, ou outras forças laterais, ou até mesmo quando tem pessoas que apoiam uma viga de cobertura, um toldo, alguma coisa assim, apoia nesse muro de divisa, que também vai ser uma carga. De fato, a carga do peso próprio de um muro é muito pequena, comparado à sua resistência. O que afeta os muros de divisa são os esforços laterais, seja de vento, algum esforço de alguma viga que alguma pessoa pode colocar, ou até mesmo de você até mesmo apoiar pessoas, apoiar algum tipo de equipamento, uma decoração, também vai causar esse esforço horizontal. E está totalmente conectado ao último, esses panos de laje muito grandes, sem construções ao lado, sem outro muro, sem uma construção muito próxima, vai fazer com que esses esforços sejam acumulados em uma mesma região, e aí até mesmo só com o vento, esse muro pode vir à ruína, tá? Então, esse é o principal motivo e o caso crítico de quedas de muro de divisa com treliça, que são panos de laje muito extensos, sem construções, sem outro muro conectado a ele. Resumo da ópera. O que eu recomendo? Que seja muros de divisa que tem uma construção perto ou não, ou tem outro muro, utilizar armadura mínima. Não vale a pena a economia, tá? Isso é uma recomendação minha. Estou dizendo que não vai funcionar com treliça? Não, pode sim funcionar e muitos muros funcionam estruturalmente falando, mas eu acho que não vale a pena a economia que você vai ter ou até mesmo o ganho de tempo, que não vai precisar armar nenhuma coluna, com o risco de acontecer algum tipo de coisa, tá? E outra, às vezes você utilizando esse tipo de armadura, você pode até utilizar esse muro de divisa para apoiar alguma coisa, alguma decoração, alguma coisa, sem ter o perigo de ter a ruína, ok? Bom, espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para vocês, que tenha colocado algum tipo de informação no conhecimento de vocês. Espero que tenha sido útil. Também fico aberto aqui para dúvidas, comentários. Ah, Rodrigo, você esqueceu de falar isso, ou algum tópico que vocês acham importante colocar nesse tipo de conteúdo. E fico por aqui. Peço que vocês deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu, falou!